Eu sou um perdedor fraco, feio e repugnante que está à beira de repetir o ano, apesar de ser um nerd de nível mundial. Para evitar essa humilhação, eu acidentalmente invoco uma deusa demoníaca que me abençoa com o cheat code para me tornar o mago mais poderoso da história. O único, porém, eu preciso apertar o joelho dela todo dia como forma de pagamento por esse poder. Mas antes disso, sendo a própria encarnação da vergonha e do fracasso, eu levo uma bronca monumental da professora por ser um peso morto completo, incapaz até de invocar um familiar, apesar de saber todos os livros do curso de cor e salteado. A velha coruja ainda me avisa que eu vou virar um estudante eterno se não fechar um contrato até o fim do dia. E eu percebo que meu único atrativo, ter um nome inspirado num carro de terceira categoria, não vai me salvar dessa furada. Bem no momento em que eu ainda estava digerindo essa rasteira da realidade, eu vi Lilia, a número 1 do meu fã-clube solitário de um único membro, correr até mim e perguntar se podia me ajudar de alguma forma. Eu a dispensei na lata, não com aquele cabelo rosa inútil que ela carrega. Então eu decidi tentar a sorte mais uma vez e ver se os deuses da armadura de enredo iam ser misericordiosos dessa vez. A caminho da biblioteca para chorar escondido, eu tive meu desejo atendido na forma de um livro caindo na minha cabeça. Esse presentinho do acaso foi logo levado de volta para o meu dormitório chique, onde eu descobri que se tratava de um livro sobre invocações. Mais tarde, enquanto eu copiava o círculo mágico no chão e começava a recitar um palavrório de voodoo sem sentido, minha sorte literalmente começou a brilhar. E uma demoníaca extremamente atraente, com chifres, quer dizer, com atributos bem generosos à mostra, surgiu diante de mim. Ela me perguntou a pergunta mais importante, se fui eu quem a invocou. Mas eu estava ocupado demais admirando o tamanho dos canhões dela para conseguir articular uma palavra sequer. Eu vi a rainha do fanservice perceber isso e sorrir, antes de pular em cima de mim e perguntar o que afinal eu a chamei para fazer, enquanto oferecia seus serviços premium de acompanhante. Eu pedi para ela ser minha familiar. Em seguida, eu senti um brilho estranho de luz me marcar junto com ela com tatuagens iguais, simbolizando o contrato de mestre e familiar. Com o acordo selado, a demoníaca me avisou que eu agora era oficialmente o sugar baby dela, e me beijou, sugando toda a minha energia mágica. Eu desmaiei por culpa dos feromônios dela, já que minha virgindade frágil não aguentou o tranco. Quando recobrei os sentidos, eu ouvi ela se apresentar como Vermai, enquanto sentia a mão dela deslizando pelo meu abdômen definido e exposto, descendo, 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 até que eu quase cheguei ao meu clímax, mas eu a empurrei e mandei ela se vestir. Eu vi Vermeil não entender porque eu a preferia de roupa, mas ela colocou uma blusa regata 2 números menor do que deveria caber nos seus ativos suculentos. Um visual que o meu lado sádico aprovou imediatamente. Mais tarde, enquanto Vermeil descobria como e por que havia sido invocada, depois das minhas 1000 tentativas fracassadas, eu a vi sorrir e me explicar. A minha mana era poderosa demais para qualquer fraquinho comum fechar um vínculo comigo. Ninguém jamais ousou se tornar meu familiar, mas no caso dela, como ela apreciava as coisas grandes e potentes, resolveu aparecer para fazer coisas inexplicáveis comigo. Foi aí que eu me lembrei de uma aula sobre como demônios são criaturas monstruosas, e perguntei por que ela topou tatuar aquela coisa feia nela. Ela admitiu que quase me mandou pro outro mundo assim que viu minha carinha repugnante, mas resolveu me poupar já que fui eu quem a libertou do livro onde estava presa. Isso me fez perguntar por que ela estava lá dentro, e ela explicou. Dormiu com demônios fracos demais no passado. Não que eu acreditasse nisso. No dia seguinte, eu levei meu traseiro valioso para a aula da velha coruja, que se recusou a acreditar que um fraco como eu conseguiu fisgar uma gostosa dessas. Eu vi Vermeil intervir e me mandar engolir o orgulho, já que eu tinha mais ris do que os ossos podres da professora jamais teriam, e exibir a prova, a tatuagem. Eu, o rei dos rastreadores, claro, estava mais interessado nos ativos do que no argumento. Ainda assim, eu consegui passar na prova de invocação. Antes de comemorarmos esse feito histórico, eu ouvi o velho perguntar se Vermeil estava satisfeita comigo, e ficou sabendo que sim. Eu vi Lilia, por outro lado, explicar de onde veio a síndrome de segunda protagonista feminina e se irritar quando nós dois entramos em modo de educação física acelerada. Até a velha coruja deu um chega pra lá e pediu pra arranjarmos um quarto, só pra Vermeil lembrá-lo que a culpa não era nossa se ele não arregaçava o cobertor há 100 anos, e que se os outros familiares podiam sentar no colo dos seus mestres, ela também podia. O velho não teve argumento e voltou a dar aula com a dignidade toda amassada. Enquanto isso, eu vi Lilia não aguentar mais quando Vermeil implorou pela minha mana grossa e potente e partir pra cima dela, só pra fazer papel de palhaça. Mas a danada ainda não havia aprendido a lição e arrastou sua existência perdedora até nós de novo, depois de mais uma tentativa fracassada de descobrir quem a demoníaca realmente era. Ela então sacou a gravata escolar e me desafiou para um duelo. Eu percebi que nessa escola da Idade da Pedra, quem vencia o duelo podia exigir que o perdedor realizasse um desejo, que no caso seria eu terminar com a namorada. Embora eu já estivesse prestes a acovardar, Vermeil me convenceu a usar o golpe idiota de Lilia contra ela mesma.
Ao descobrir que teria que fazer algo por mim se perdesse, Lilia já imaginou um cenário Plaza 18 e aceitou na hora. Mais tarde, com o duelo sendo transmitido ao vivo pelo campus inteiro, eu vi a palhaça cor-de-rosa invocar seu familiar igualmente feio e começar um discurso sobre como esse ser ventoso alienígena era absurdamente poderoso, antes de invocar um projétil gigante e arremessá-lo em minha direção, e eu entrei em pânico imediatamente. Eu vi Vermelho entrar em cena, me mandar crescer um pouco e absorver o ataque de frente, quase como se fosse nada. Enquanto a demoníaca mostrava suas cores sádicas de verdade, eu vi Lilia perceber que se ferrou, e eu assisti Vermelho trazer todas as fantasias adultas de Lilia à vida em rede nacional, enquanto ela soltava uns ruídos suspeitos e finalmente desistia quando não aguentava mais. Ao perder, eu ouvi a demoníaca lembrar que agora ela teria que obedecer às minhas ordens. A masoquista, ao contrário do esperado, ficou feliz demais com isso, até eu pedir para ela fazer amizade com Vermelho, uma oferta que ela não pôde recusar, especialmente depois de ter curtido tanto apanhar dela. Naquela noite, a vencedora pediu que eu a recompensasse com minha mana grossa e potente pela primeira vitória em duelo da minha vida. E eu me vi enfiado entre aquelas curvas celestiais, enquanto ela babava pelo meu aura de perdedor. Eu perguntei por que ela precisava de mana sendo supostamente uma rainha demoníaca poderosa. Vermelho me explicou que ficar presa num livro drenou toda a sua energia, que ela precisava recuperar, e ofereceu usar o berinjela para sugar isso de mim, caso o beijo fosse difícil demais para os meus lábios de virgem. Claro que eu recusei imediatamente, todo vermelho de vergonha. No dia seguinte, eu fui para a escola com todos os olhares focados em nós, ou melhor, nos canhões de enredo de Vermelho. Mal eu pedi para ela não fazer nada extraordinário, eu vi um familiar dragão de alto nível avançar em direção a nós, só para ser mandado voando com um piparote dela. Depois que eu a repreendi pelo ocorrido, eu percebi que os tarados ficaram de olho nas curvas dela de novo, para meu desgosto. As pragas não nos deixaram em paz nem depois disso, e eu vi a Lilia exibicionista vir correndo fazer fofoca sobre Vermelho estar chamando atenção demais. Ignorando o palavrório dela, eu fui para as aulas confortavelmente instalado nos braços de Vermelho. Enquanto as duas entravam em Terceira Guerra Mundial para decidir quem merecia o meu colo nas aulas, eu vi um cara cheio de si chamado Rex aparecer e se apresentar como o famoso Cavaleiro dos Dragões, que ninguém nunca havia ouvido falar. Eu ouvi o joguinho preto de lacração reclamar que a Dama dos Ativos Generosos havia mandado o dragãozinho dele voar, e eu ouvi Vermelho questionar se esses palhaços faziam parte de alguma boy band fracassada, indo de porta em porta vender suas histórias trágicas de fundo de quintal. Eu vi Rex tentar confrontar Vermelho, e ele foi imediatamente transformado numa obra de Michelangelo pelo meu cristal mágico. Enquanto Vermelho babava pelo meu show mágico de alto nível, eu vi Rex quebrar o castelo de cristal usando o colar chique dele. Em seguida, ele invocou uma versão mais feia do Barney, dopada em esteroides e que ainda soprava fogo, e me avisou que essa era a única chance de eu mostrar que minha mina sabia pedir desculpa. E ainda comentou o quanto ela era gostosa, que era exatamente o tipo dele, e que aceitaria de bom grado uma sessão de aplausos em troca de um pedido de desculpas. Eu entrei na frente e recusei. O maluco soltou o dragão feio em cima de mim. Quando eu pensei que ia virar carne moída, eu senti Vermelho me abraçar por trás e invocar um círculo mágico usando a mana que havia sugado de mim antes. Com esse boost de poder, eu criei uma estátua de cristal ainda mais poderosa que devorou o feioso Barney. Eu vi Rex, promovido a ultra perdedor, pedir desculpa por ter encrencado com o grupo errado, e ouvi Lilia chamá-lo de idiota por ter testado a sorte contra o protagonista. Mais tarde, quando nós dois voltamos para casa, eu ouvi Vermelho me perguntar quais eram os meus planos para o futuro. Eu revelei que queria me tornar o maior mago de todos os tempos. Enquanto ela se divertia com a ideia, eu expliquei como os feiticeiros do reino se dividiam em aprendizes humildes, quadrados de bronze, prata e ouro, baseado no percentual de perdedor de cada um. Eu ouvi a rainha do enredo me perguntar se eu queria ser um quadrado de ouro, mas eu revelei que planejava dar um passo além e me tornar um quadrado de platina, para ganhar mais dinheiro e mais conquistas do que qualquer dourado. Eu percebi que minha arrogância a conquistou completamente, e ela me recompensou deixando aquelas curvas roçarem no meu rosto feio, antes de prometer me ajudar a alcançar meu objetivo. Antes que eu perguntasse como ela ia fazer isso, Vermelho já retomou seus deveres de acompanhante, me explicando que precisava reabastecer toda a mana dela para que eu pudesse entrar pro Hall da Fama algum dia, me fazendo gritar de surpresa. Na manhã seguinte, depois de ver Lilia fracassar miseravelmente em estragar o dia de uma Vermelho muito feliz, eu vi outro perdedor aparecer, de olhos vidrados em alguma coisa suspeita, e fazer um balé improvisado comigo enquanto me elogiava por ter destruído aquele entusiasta de dinossauro. Eu expliquei que esse esquisitão era um herdeiro rico chamado Marx, que, apesar do status Neo, era um fraco total. Logo, a velha coruja de antes apareceu e arrastou nós três até o diretor, incluindo a empregada de Marx. O diretor, que parecia um Dumbledore de imitação com deficiência de sono,
Revelou que ia nos mandar numa missão de teste, após a qual ia escolher um dos 3 para ser o representante de classe. A missão começou numa floresta sombria, onde eu vi Marks aparecer sem ser convidado, se perguntando como alguém tão incrível quanto ele não havia sido chamado quando até sua querida empregada Cheryl foi. Eu ouvi a sósia da Haim lembrá-lo que era porque ele estava reprovando em todas as matérias. Mas Marks foi por conta própria, invocou o besouro fedorento dele e declarou que seria imparável com ela. Eu vi o pico de adrenalina dele cair antes do previsto quando ele caiu dentro de uma planta carnívora com esteroides que começou a comê-lo vivo, enquanto ele soltava umas vocalizes suspeitas por estar sendo comido pela primeira vez. Eu vi Cheryl revirar os olhos enquanto tentava libertá-lo, e eles dois saíram de cena, me deixando apenas com Lilia. Nós dois seguimos até o penhasco, onde a flor que devíamos roubar era guardada pelo infame cachorro de 3 cabeças, quase como se uma pedra filosofal estivesse por perto. Eu vi Lilia sacar sua carta na manga, a poção de invisibilidade que ela havia criado para me espionar no quarto, e ela decidiu usá-la ali. Eu lembrei que os cachorros iam farejar ela de longe por causa do perfume de 1,99 que ela usava, mas ela apontou que os cachorros estavam gripados e foi explorar isso assim que tomou a poção. Eu vi tudo desaparecer, menos a roupa dela. Então eu a vi começar a se despir, coisa que ela era suspeita boa em fazer, graças ao seu provável bico. Depois que a calcinha voou pelos ares, eu a vi partir para o campo de batalha, só para imediatamente sentir vergonha de ser vista tanto por mim quanto pela minha nova ficante muito mais gostosa. Por outro lado, eu ouvi Vermelho me lembrar que eu ainda precisava ganhar a corrida, em vez de ficar esperando ver os pêssegos expostos de Lilia. Meu cérebro privilegiado tentou calcular como fazer isso, e eu pedi para Vermelho emprestar o poder que ela havia usado antes. Assim que eu disse isso, ela imediatamente me derrubou no chão e me deu um vislumbre do paraíso antes de me lembrar como o nosso sistema de energia premium funcionava, enquanto me beijava. Eu vi Lilia acabar chegando perto do único cachorro que não estava gripado, e claro que ele farejou imediatamente. Assim que os 3 a atacaram com um uivo combinado, eu os transformei em fogos de artifício, mas os grandalhões sobreviveram e partiram pra cima de mim com força total. Eu mandei a idiota da Lilia parar de desperdiçar o meu tempo e pegar a flor logo. Enquanto ela subiu o morro correndo, eu invoquei um círculo mágico e cobri os cachorros com meu confete de cristal, que nem arranhou a pele deles. Eu vi Vermelho assumir o espancamento, invocar um crânio de bode que disparou um raio laser nos vilões. Com eles fora de combate, eu vi Lilia pegar a flor e, sendo a pique-me que é, me entregá-la na esperança de ganhar um aplausinho. Mas a poção de invisibilidade acabou na hora errada, e enquanto ela tentava cobrir os próprios ativos, a flor voou de volta. Eu vi Cheryl encontrá-la na floresta e acabar se tornando a representante de classe. Eu ouvi Lilia jurar que ia conseguir me fazer dormir com ela na próxima vez, enquanto eu vi Vermelho sorrir me observando me divertir. No dia seguinte, enquanto eu via Vermelho descobrir os crepes e perceber que tinha um ponto fraco por doces, eu fiz beiço desejando que ela estivesse me comendo. Quando ela mencionou que nunca havia provado doces na época dela, eu percebi que sabia muito pouco sobre o passado dela. Mas antes que eu pudesse fazer o namorado curioso, um show de dragões liderado por uma wannabe sapatão chamada Chris roubou minha atenção. Depois eu vi Vermelho me oferecer dividir o crepe comigo, e o covardinha em mim ficou todo agitado com a ideia de um beijo indireto com a mulher com quem já fiz muito mais do que isso. Mais tarde, enquanto o grupo de perdedores matava o tempo no período de educação física, eu vi Marks entrar em modo fangirl por Chris, líder dos Cavaleiros dos Dragões e maid de estimação autoproclamada dele. Eu ouvi ele babar pelo fato de ela ser presidente executiva do conselho estudantil e uma das 7 quadradas de ouro da escola, o que fez meus olhos saltarem de admiração enquanto eu entrei no clube dos Simps também. Eu ouvi Lilia explicar como 5 dessas quadradas de ouro faziam parte do conselho estudantil, e eu desejei ser uma delas em breve. Eu senti Vermelho tentar confortar minha existência covarde com o calor e os ativos suculentos dela, só pro ciúme de Lilia empurrá-la pra longe e dar uma palestra sobre ética pública, como se ela não tivesse pelada na floresta há poucos dias. Enquanto eu ouvia Lilia reclamar dos ativos mais impressionantes de Vermelho e das intenções suspeitas dela, eu vi ela reparar que a inocente Cheryl estava usando uma calcinha de morcego pesadíssima, mas ela ignorou e voltou o foco pra demoníaca. Porém, quando Cheryl mencionou que provavelmente era porque ela amava eu, o cérebro de Lilia parou de funcionar, e ela entrou em modo pânico quando a sósia da Ram comentou que eu provavelmente já havia sido conquistado. Enquanto isso, eu soube que Vermelho invadiu o vestiário masculino e admirou meus músculos praticamente inexistentes, só pra levar uma surra de uma Lilia ciumenta que mandou ela nunca mais me espiar, ao mesmo tempo em que confessou que venderia a alma ao diabo por uma espiada nas minhas costas quentes. Isso me traumatizou completamente. Depois, enquanto eu tomava o corredor com Vermelho, eu vi o clube das Kardashians da escola se aproximar com todo o estilo, e enquanto eu babava pelos fantasias de Dia das Bruxas incríveis deles, eu percebi que Chris fulminava Vermelho com o olhar, se perguntando como alguém mais gostosa do que ela havia entrado na escola. Mais tarde, enquanto eu continuava no modo simp pelo conselho estudantil mesmo no banho, eu senti Vermelho entrar na água e me empurrar contra a parede, dizendo que ia me fazer esquecer tudo sobre eles e me levar aos píncaros da grandeza.
enquanto eu fui ficando todo vermelho, sentindo os travesseiros macios dela pressionando contra mim. Enquanto isso, eu soube que Rex levou um chute voador de Chris como presente de volta por ter apanhado de mim. Apesar do esforço do lacaio de explicar que eu tinha uma gostosa de familiar e que não era nem de longe tão mole quanto ela achava. Eu ouvi que Chris não acreditou e chutou o ex-rei direto na cabeça, pedindo depois que ele limpasse o rastro de sangue da bota de brechó dela. Eu soube que ele se recusou a continuar fazendo parte do clube das lamúrias dela e que isso não caiu bem pra sádica, que o chutou de novo enquanto fantasiava em me dar uma surra monumental em breve. No dia seguinte, eu vi esse fraquinho numa cama de hospital e eu e companhia aparecemos pra jogar sal na ferida. Eu fiz pose de valentão e culpei uma briga de casal. O lacaio ainda reclamou que foi obra da maior valentona da escola. E eu, seguindo o código de honra de fã de shonen, decidi dar uma lição nela. Isso me levou a um pódio chique onde eu vi Chris posar em toda a sua glória de segunda mão, declarando que ia botar um pouco de senso no meu cérebro arrogante, agora que eu a desafiei pra um duelo. Eu a vi então invocar o brinquedinho dela, um dragão metálico, em resposta ao qual eu segurei Vermelho, e nós dois assamos o orgulho solteiro dela com um beijo cheio de sentimento. Eu então criei uns cristais inúteis, que Chris apagou com dedadas, enquanto Vermelho me protegia e espancava Chris por ser uma idiota vingativa. Mas ela alegou que não era vingança, só uma punição de terceira categoria, e disparou bolas de fogo em mim de novo, só pra minha Sugar Mommy me bloquear mais uma vez. Eu vi Chris ficar surpresa com como uma garota de fanservice mal vestida absorvia os ataques poderosos dela sem piscar. E eu decidi finalmente jogar de herói, cobrindo a boca de Chris com cristais maiores e melhores que ela sobreviveu se escondendo atrás do dragão grandão. Uma vez no ar, ela nos cobriu com bolas de fogo e me deu uma última chance para me ajoelhar e implorar por perdão. Eu, pelo contrário, segui o código do Talk no Jutsu e perguntei por que ela menosprezava as pessoas tão facilmente. Eu a ouvi explicar que, como andava nas costas de um dragão, tudo que existia abaixo dela eram insetos ou ratos, a baboseira capitalista clássica de menina rica. Ela continuou chovendo ataques enquanto discursava sobre como era incrível e poderosa. Eu ouvi Vermelho declarar que ia calar aquela boca de uma vez por todas, e ela emprestou todo o chakra dela para eu empurrar um cristal mais duro e mais comprido em direção à garotinha arrogante, fazendo ela se questionar como nós dois ainda tínhamos tanta energia. Ela respondeu com um raio laser próprio e um sorriso psicótico de arrepiar. O choque se transformou em fumaça, que eu e Vermelho usamos a nosso favor para um ataque surpresa, enquanto ela ainda tentava entender como nós aparecemos no ar de repente. Eu usei meu cristal final e um baú cheio de Riz para nocauteá-la, um feito histórico que toda a escola celebrou. Enquanto eu comecei a virar uma celebridade local de baixo escalão, eu vi Cheryl segurar com todas as forças uma Lilia furiosa que estava prestes a cometer 100 violações de direitos humanos ao vivo. Então, eu vi a Jill se aproximar de mim e me avisar para escolher melhor minhas batalhas no futuro. Eu percebi que esse cara de autoestima elevada era o professor Obsidian da escola, um imã de mulheres ambulante, que acariciou minha cabeça me desejando boa sorte antes de partir com todas aquelas fãs grudadas nele. Eu perguntei pra Lilia se ele era o tipo dela também, e mal sobrevivi a mais uma tentativa de violação de direitos humanos da parte dela. Enquanto isso, eu soube que Chris foi rebaixada ao nível de zeladora da escola. Eu ouvi que Rex, o Rizzler, se aproximou e perguntou por que ela estava fazendo essas tarefas humilhantes. Ela pediu desculpa por ter sido uma dificuldade, o que o animou completamente. E ele tirou a vassoura das mãos dela, comentando que agora eles podiam se dar bem, estando na parte de baixo da cadeia capitalista juntos. Naquela noite, eu senti Vermelho entrar sorrateiramente no meu quarto e roubar um beijo, só pra eu dar uma palestra sobre moral e privacidade. Eu ouvi a demoníaca insistir que essas regras só valiam pra humanos e exigir que eu a recompensasse por ter ajudado a derrotar Chris. Eu então saquei meu argumento final. Insisti que só se deve beijar alguém que se ama. Eu ouvi Vermelho rebater, dizendo que já me amava demais. E eu não consegui me segurar quando ela pulou em cima de mim para uma sessão de exercícios Plaise 18. No dia seguinte, na escola, eu não conseguia parar de pensar na confissão de amor dela, o que me deixou praticamente não funcional. Para me resolver, eu consultei o guru do amor, o Sr. Obsidian, perguntando se um demônio podia se apaixonar por um humano. Eu ouvi Obsidian imediatamente perguntar qual dark romance de aplicativo eu estava lendo atualmente. Mesmo com eu negando ter tais fetiches, eu ouvi Obsidian me explicar que o único caso em que isso era possível era quando uma súcubo cobiçava a mana de um mago, acertando bem no alvo. Naquela noite, eu ouvi Vermelho perceber que eu estava agindo estranho e me perguntar se era aquela época do mês ou se eu só estava tentando chamar atenção. Eu então desabafei e perguntei se ela só ficava comigo por causa da mana. Ouvindo isso, eu a vi sorrir, me abraçar, me dar uma amostra daqueles ativos quentes e me explicar que drenava a mana só porque precisava para sobreviver. Quando eu continuei fazendo beiço de Drama Queen, ela me beijou sem drenar a mana, me deixando estupefato, e disse que já que só se devia beijar por amor, eu deveria tentar fazer o mesmo com ela. O covarde em mim, claro, perdeu a oportunidade da vida e recusou. Por que eu sou assim? Enquanto isso, eu soube que uma garota feia, mas inocente entrou na sala de Obsidian.
Eu ouvi que ele pediu que ela fizesse algo muito importante, algo que só ela podia fazer. Ao ouvir isso, ela se jogou nos braços dele com uma confissão de amor clichê. Eu soube que, surpreendentemente, o Scrock usou o próprio rosto bonito a seu favor, a abraçou e declarou que a amava de volta, só para mostrar as presas e injetar uma droga suspeita nela. Mais tarde, naquela noite, eu soube que ela foi encontrada em coma e congelada no quarto. Uma fofoca que chegou instantaneamente ao vice-presidente do conselho estudantil, Ruga, que calculou que ela era a terceira vítima de uma conspiração em andamento na escola. Eu ouvi que a membro do conselho Jess, que cuidava do fã-clube do presidente como hobby paralelo, mencionou o quanto havia sido difícil tirá-la do quarto coberto de gelo, e que o cérebro privilegiado de Ruga deduziu que uma maga de prata como a vítima não teria mana suficiente para fazer aquilo sozinha. Eu soube que ele acreditava haver um mentor clichê por trás de tudo isso e queria deixar o assunto de lado por hora, mas que Jessica mencionou como o querido presidente estava perturbado com a situação e o ameaçou a resolver esse mistério de thriller criminal antes de qualquer outra coisa. À noite, eu estava trabalhando no próximo projeto de aula, que exigia um relatório sobre o meu familiar, para o qual eu media a altura imponente de Vermelho, enquanto lamentava a falta de centímetros na minha mísera existência. Eu ouvia a demoníaca insistir que eu tinha centímetros mais do que suficientes onde realmente importava, mas eu continuei ruminando minha falta de sorte no departamento do RIS. Ao virar, eu encontrei Vermelho se despindo de novo. Ela me explicou que estava fazendo isso para que eu pudesse medir as dimensões dela com precisão. Assim que ela abençoou minha mão com uma amostra suave dos ativos, eu soube que Lilia, junto com seu familiar e Cheryl, estava fazendo espionagem à la James Bond contra Vermelho para me impedir de ser explorado por ela. Mas quando Lilia ouviu sobre as festividades de intimidade entre mestre e familiar, ela virou um super saiyajin e sacou a poção de invisibilidade mais a chave reserva do meu quarto para nos pegar em flagrante. Enquanto Cheryl se perguntava por que ela ainda não estava numa cela de stalker profissional, Lilia tirou a própria roupa e partiu para a ação. Por outro lado, eu fiquei 100 centímetros quando tentei medir os canhões de enredo de Vermelho e rapidamente a mandei se vestir quando o meu coraçãozinho covarde não aguentou a aura de gostosona dela. Assim que a stalker profissional Lilia chegou ao meu quarto, eu pedi para Vermelho esconder os chifres para que eu pudesse medir a circunferência da cabeça dela, mantendo a identidade dela em segredo por sorte. Enquanto a fangirl maluca estava parada na frente da minha mini biblioteca, eu pressionei os pontos estratégicos dela ao pegar um livro logo atrás, essencialmente a mandando pro paraíso enquanto ela se recuperava da onda de prazer. Eu anotei doces na seção de gostos de Vermelho e saí para fazer compras. Eu vi a demoníaca se divertir com a minha pergunta ardilosa e acrescentar o meu nome logo ao lado antes de me seguir. Enquanto isso, eu soube que Rex, movido a raiva pura, espancou o traseiro arrogante de Chris e massacrou o dragão superpoderoso dela. E aí se revelou a história trágica dele. O Barney feioso, na verdade, havia chocado de um ovo gigante que o próprio papai Rex incubou na jornada de maternidade dele. Eu soube que, inesperadamente, isso atraiu a atenção da jovem Chris, e os dois viraram amigos. De volta às compras com o orçamento apertado, enquanto eu procurava repolhos em promoção, eu vi Vermelho olhar cobiçosamente para os doces caros de uma confeitaria, e eu percebi que meu bolso furado não podia pagar aquilo agora. Eu era pobre. Eu era muito pobre. Mas quando eu a recusei, ela encolheu numa bolinha de dó e jogou uma birra infantil, me forçando a ceder ao capricho sem base nenhuma. Assim que eu concordei, ela me recompensou com o gosto dos próprios lábios, seguido de um beijo saboroso, para a diversão geral da rua inteira que curtiu o fanservice gratuito. Eu, envergonhado, a empurrei e expliquei por que essas coisas deveriam ficar para portas fechadas. Ela mal entendeu e me beijou de novo, dessa vez drenando a mana como uma completa maluca. Aí minha sessão de amor foi interrompida pelo lacaio de Rex, aparecendo implorando por ajuda, quase como se eu gerenciasse um serviço de atendimento a perdedores carentes. Por outro lado, eu soube que um Rex completamente fora de si chutou o sorriso arrogante de Chris bem pra fora do rosto dela e a comparou a um rato de esgoto. Eu ouvi que a valentona lutou pra lidar com a reviravolta e tentou churrascá-lo em vão, pois o novo visual à prova de fogo dele sobreviveu e ainda o deixou mais feio, se isso ainda era possível. Eu soube que o ex-rei do fracasso finalizou Chris com um soco rochoso e depois uma série de chutes que violaram completamente a boa aparência dela e a fizeram chorar. Mas essas lágrimas não acordaram o bom moço que existia nele, e ele ficou ainda mais louco. Quando eu arrastei meu próprio traseiro fraco até lá e fiquei bravo em nome de Chris, eu percebi que ver os braços nojentos do ex fez Rex ganhar mais um boost de poder. E ele invocou um dragão rochoso para me dar uma lição. Assim que eu e Vermelho nos preparamos para dar o troco, o showdown iminente foi interrompido pela presidente do conselho estudantil, Helena, que usou a espada estilosa de peixe dela para massacrar o dragão com um único golpe. Eu ouvi essa Gojo Satoru de gênero invertido dizer a Chris o quanto ela deveria se envergonhar por ter perdido para um alto tão fraquinho assim. Eu canalizei meu defensor interno de direitos humanos para me opor ao bullying beirando o abuso.
Mas antes que isso desse algum resultado, eu vi Rex levantar de novo, só pra cair de cara no chão feio dele. Eu vi Chris imediatamente correr até ele, enquanto eu senti Vermelho farejar algo suspeito na situação inteira. Eu vi a sósia do Gojo perceber também, mas quando ela perguntou o que Vermelho achava, a rainha demoníaca fingiu ignorância. No dia seguinte, enquanto eu ouvia o conselho estudantil debater o problema em andamento, eu vi Chris abandonar a reunião. E Ruga me explicou que era porque ela era uma idiotinha sádica que odiava quando outras pessoas mexiam com os brinquedos dela, como Rex. Enquanto isso, eu e Lilia comemoramos o convite para os exames de quadrado de bronze, mas eu vi Vermelho pedir licença de surpresa, me deixando desconcertado. Lilia aproveitou essa chance única na vida para finalmente conseguir que o rei do Riz aplaudisse os pêssegos dela. Ao mesmo tempo, eu soube que Vermelho encontrou o professor golpista e acreditou ser ele o responsável por tudo isso. Sem saber que ela sabia, ele tentou fazer graça ao redor dela na esperança de colocá-la sob o feitiço de encantamento, só pra ela chamá-lo de mentiroso na cara dura. Mesmo assim, o idiota fez cara de inocente, então ela foi embora com apenas um aviso: que não mexesse com a espécie errada. Eu soube que ele se perguntou se ela ia delatá-lo agora que o segredinho havia vindo à tona, mas Vermelho disse que não poderia se importar menos com o que ele fazia com esses demônios de baixo nível, contanto que mantivesse as mãos sujas longe do meu precioso eu. Foi aí que eu soube que Obsidian finalmente entendeu do que se tratava o fetiche de amor entre humano e demônio de alto, e percebeu que Vermelho era a coisa real, o demônio de verdade. Nesse exato momento, enquanto ela estava indo embora, ele se aproximou sorrateiramente e injetou a mesma droga suspeita de antes, fazendo ela desabar e perder os sentidos. Ao mesmo tempo, enquanto Lilia tentava usar os ativos abundantes para me fazer dormir com ela, eu senti a minha tatuagem começar a latir, e eu percebi que algo podia estar errado com Vermelho. Apesar das tentativas fracassadas de Lilia para me deter, eu saí correndo para chegar até ela. Eu soube que os outros membros do conselho estudantil também sentiram algo sinistro no ar e ficaram de guarda. Eu soube que Helena correu até a fonte da energia sombria e encontrou a boneca de papel de antes, que ela cortou ao meio com a espada sem cerimônia, achando que havia resolvido tudo, só para a boneca puxar o cartão da regeneração. Em breve, a boneca de papel se replicou e se transformou numa entidade gigante sem rosto que jurou não deixar Helena passar pela barreira. Por outro lado, eu vi Vermelho entrar em modo chefe superpoderoso e horroroso e causar destruição em absoluto tudo ao redor enquanto começava a perder o que restava da sanidade. Eu vi Obsidian colocar uma coleira nela esperando um roleplay de S&M depois, só para eu chegar e bloqueá-lo. Ao encarar o rosto real de Vermelho, eu percebi que fui enganado pelo Catfish. E eu me virei para Obsidian, o rei do romance, querendo saber o que ele estava fazendo com ela. Mas ver a coleira nas mãos retorcidas do cientista louco me fez entender que era ele o responsável por tudo, e eu passei pela segunda pior traição da minha vida. A primeira sendo o rosto de Vermelho sem maquiagem. Eu ouvi o cabeçudo me explicar como usou os alunos como cobaias para testar a vacina nova dele, que funcionava até em demônios e despertava todo o potencial deles a um ponto em que mal conseguiam controlá-lo. Eu, idiota, ainda me recusei a acreditar. Então, o cientista louco me deu a verdade crua, que foi o arquiteto de toda essa situação desde o começo. Essa revelação me traumatizou tanto que eu despertei o Super Saiyajin interior, o que ativou a minha tatuagem de tal forma que Vermelho também ganhou um boost de poder e arrebentou as correntes. Drogada pelo zumbi, ela partiu em direção a Obsidian para dar a ele uma prova do próprio remédio, só para eu jogar o papel de escudo e virar um rosquinha quando ela me atravessou. Enquanto eu sangrava na frente da minha namorada Catfish, eu me vi preso num abismo escuro e profundo, quando de repente eu senti uma porta de luz se abrir e a minha própria existência feia aparecer na frente de Vermelho, me arrastando para fora de lá. Ao perceber o que ela havia feito comigo, eu vi Vermelho ativar o próprio Mangekyo Sharingan e ainda ganhar um novo visual evoluindo para uma zumbi ainda mais feroz, e ela partiu em direção ao Senhor Medroso de novo. Eu a abracei e usei o Talk no Jutsu para trazê-la de volta aos sentidos. Assim que a cor normal dos olhos dela começou a retornar, eu pedi para ela deletar o histórico do meu navegador, e morri nos braços dela. Eu ouvi que Lilia, a rainha da inutilidade, chorou ao ver aquilo, mas ficou mais preocupada em ver os canhões de enredo de Vermelho em tempo real, o que só piorou quando ela jurou que não ia deixar o brinquedinho favorito dela morrer e me beijou, regenerando o buraco de rosquinha que eu havia virado com a mana dourada dela e o poder clichê do amor. Eu soube que até Obsidian teve um colapso mental com esse espetáculo, o que o forçou a sacar mais um frasco do esteroide caseiro e injetar no próprio pescoço. Isso o transformou numa versão alienígena e musculosa do incrível Hulk. Eu ouvi Obsidian discursar sobre como criou essa obra-prima usando demônios de baixo nível, que ia usar agora para despedaçar Vermelho e companhia. Enquanto ele transformou o braço musculoso numa marreta turbinada, eu vi a demoníaca canalizar a Saitama interior dela e mandá-lo pro Oblivion com um único soco, removendo metade da existência dele do mapa. Foi aí que eu vi ele perceber o tamanho da enrascada em que se meteu e tentar escapar pelos ares, só pra virar um show de fogos de artifício do dia da independência, graças a Chris e o arco de redenção dela.
Enquanto ele mal conseguia despencar do céu, eu vi Vermelho aparecer para usá-lo de saco de pancada e enterrá-lo de volta no chão. Com ele fora de combate, eu acordei. E eu vi a inútil da Lilia ser a primeira a pular em cima de mim com as lágrimas de crocodilo dela, logo depois de não ter feito absolutamente nada para me salvar. Mesmo assim, sendo o rei do riso que sou, eu não a empurrei, mas eu percebi que Vermelho estava chateada com isso. Por outro lado, eu vi a boneca de papel se dissolver no ar bem na frente de Helena e prometer que elas se encontrariam de novo algum dia. Algum tempo depois, eu consegui encontrar Vermelho sozinha e perguntei como ela me trouxe de volta à vida. E descobri que ela realizou uma cirurgia cardíaca complicada, digna de armadura de enredo, graças à qual nossas vidas agora estavam entrelaçadas. Isso significa que se um de nós morrer, o outro morre junto. Ao descobrir isso, eu abri um berreiro, lembrando Vermelho que ela deveria viver por anos e anos sendo uma demoníaca, e eu deveria morrer como o humano fraquinho que sou. Mas tudo o que ela fez foi sorrir e me pedir desculpa. Depois desse episódio, eu soube que Obsidian foi mandado para a cadeia do país, enquanto eu avancei o enredo com Vermal, que passou a me tratar como parceiro de sono em vez de namorado, com direito a silêncio constrangedor e tudo. Quando eu não aguentei mais, eu perguntei por que ela estava tão fria, e ela me explicou que me traiu com o catfish da própria aparência, e que ia ficar comigo só até que a mana dela deixasse o meu novo coração funcionar sem ajuda. Quando eu pareceu não convencido, ela puxou o cartão do "Você merece alguém melhor", só pra eu, como o Sigma que sou, beijá-la e declarar que não ia abandoná-la mesmo conhecendo as cores verdadeiras dela, antes de sair correndo. Eu percebi depois que isso a lembrou do meu discurso anterior, e ela percebeu que eu estava apaixonado por ela. No dia seguinte, eu vi a minha sala de aula virar um velório, com as meninas chorando pela perda do deus do Riz Obsidian, e os meninos sentindo falta das curvas de Vermelho, que não havia ido à escola nos últimos dias. Eu me perguntei se comprar doces pra ela ia animá-la, enquanto eu soube que a rainha dos demônios ficou de pé à beira-mar com a roupa não recomendada para menores dela. Eu soube que Lilia apareceu para arruinar a sessão de autopiedade dela e a espancou por ser demoníaca, mentirosa, e ainda mais por ser uma covarde total. Ao iniciar o sermão motivacional, ela disse a Vermelho que não importava se ela era demônio ou humana. O que importava era o que ela fazia comigo atrás de portas fechadas. Eu soube que isso lembrou Vermelho da noite anterior, e ela corou, fazendo Lilia lançar um discurso sobre como não importava se ela era vampira ou súcubo. Enquanto eu me importasse com ela, eu ia aparecer na próxima vez que ela enlouquecesse. Eu soube que Vermelho percebeu o quanto isso era surpreendentemente verdadeiro, vindo de uma golpista como Lilia, e a agradeceu. Eu ouvi que Lilia respondeu com um golpe de karatê no pescoço dela. Enquanto isso, eu cheguei em casa com um saco de doces para reconquistar Vermelho, só para descobrir que estava sozinho. Mas antes de perder as esperanças, eu vi Vermelho aparecer diante de mim com o look sexy, e ela me cumprimentou timidamente, como se nós não tivéssemos nos exercitado intensamente umas 10 vezes até então. Depois desse painel de fanservice, eu ouvi Vermelho iniciar o discurso sincero dela sobre como ainda queria ficar ao meu lado, apesar de ter atravessado o meu coração dias atrás, simplesmente porque estava sob efeito da droga. Eu disse que ficava feliz em ouvir isso, e que ia tentar ser a versão melhorada de mim mesmo para ela, fazendo tudo o que pudesse para deixá-la feliz. Ela aproveitou a oferta instantaneamente como a verdadeira rainha da cultura que é. Pediu um beijo. E já me beijou antes mesmo de eu responder, enquanto todos os doces comprados com o meu suado dinheiro viraram lixo. Meu bolso furado percebeu que nunca ia se recuperar dessa perda. Então eu encontrei outra forma dela me pagar. No dia seguinte, fiz ela usar o uniforme escolar para realizar minha fantasia de roleplay, só para descobrir que até o maior tamanho disponível ainda era pequeno demais para os ativos generosos dela. Eu me parabenizei por ter orquestrado essa visão divina e ofereci a minha mão para levá-la para a escola depois da longa ausência sem aviso. Enquanto isso, eu soube que num santuário suspeito em algum lugar, o humano equivalente a um erro de guarda-roupa fez fofoca de Obsidian pelas costas feito uma rainha do drama, enquanto a psíquica gostosa dele tentou elogiar a pesquisa mediana do dono. Então, eu soube que um idiota careca atacou os dois por trás, só para ser engolido num pilar pelo unicórnio mecânico do baixinho. Enquanto o monge virou carne moída, o baixinho e a parceira gostosa dele se despediram e partiram para a segunda etapa da missão de dominação mundial. Por outro lado, eu vi os meninos da minha escola me elevarem ao status de novo deus, depois que eu abençoei os olhos amaldiçoados deles com a visão de Vermelho no uniforme escolar, com todos os ativos suculentos à mostra. Enquanto os outros agradeceram ao Senhor por esse paraíso na Terra, eu ouvi um nerd me lembrar que os exames de bronze estavam chegando. Ao que eu disse a Vermelho que precisávamos nos esforçar mais do que nunca. Ela mal entendeu em qual aspecto e me arrastou para uma biblioteca para uma sessão de exercícios Plaza 18. Quando eu expliquei que estava falando de livros, ela desabotoou a camisa e me subornando com os ativos caros. E eu, obviamente, cedi. Quando eu e Vermelho voltamos para a sala, a paz durou pouco.
Mais uma reviravolta surgiu quando o clube das Kardashians da escola apareceu do nada e nos prendeu. Mais tarde, eu ouvi a presidente me pedir desculpa por ter deixado o meu traseiro covarde ser pego durante o confronto com o Obsidian, e ela revelou que o autodenominado cientista louco havia escapado da prisão na noite passada, o que impedia a interrogação nossa. Ela também mencionou a boneca de papel gigante que enfrentou e perdeu, e me pediu que eu compartilhasse tudo o que sabia sobre Obsidian e o shake de proteína suspeito dele. Foi aí que eu suspirei aliviado e percebi que estava tremendo nas bases à toa, só para a sádica virar o jogo instantaneamente, rodeando mim e Vermeil com lâminas e questionando se algum de nós dois estava escondendo algo deles. Com a minha confiança lá embaixo, eu vi Vermeil esmagar uma das lâminas fracas de Ruga e exibir a força muscular dela, só para o Giga Shed explicar que ia decapitar o meu pescoço antes mesmo de ela alcançar a próxima lâmina. Sem nada além de armadura de enredo no meu arsenal, eu entreguei Vermeil para salvar meu próprio pescoço e admiti que ela era uma demoníaca. Estranhamente, isso só animou a presidente psicótica, que finalmente se acalmou de admiração. Eu então discursei sobre como Vermeil não era uma demoníaca má, e que se eles queriam punir alguém, deveriam ser eu, já que a escola não significava nada para mim, desde que eu pudesse aplaudir os ativos quentes dela. Eu ouvi Helena, porém, me dizer para não criar caso, pois ela não tinha planos de expulsar nenhum de nós dois nem revelar o nosso segredo. Eu ouvi Ruga embarcar na mesma e me explicar que, como o culpado era um membro da faculdade, eles não podiam confiar nos professores, e muito menos revelar a identidade da demoníaca para eles. Embora Vermeil não confiasse nem um pouco nessa Branca de Neve drogada, ela ficou quieta, só para levar o susto da vida quando eu ouvi Helena me pedir que eu me juntasse ao conselho estudantil. Eu sabia que esses cãezinhos de alto escalão não me quereriam por nada no mundo sem um motivo, e concluí que era para vigiar de perto os meus movimentos. Eu vi a sósia do Gojo sorrir e jogar a conversa sobre como queria que eu usasse o meu familiar superpoderoso pelo bem maior, especialmente depois que eu fiz uma palhaçada da craque do ouro Chris tão artisticamente. Quando eu conto pro Clube dos Simps mais tarde, eu ouço Lilia não acreditar no que houve, enquanto Cheryl diz que devem estar salvando as aparências depois que eu chutei o traseiro de Chris. Marks, por outro lado, faz um balé comigo para comemorar o feito histórico. Vendo isso, eu percebi que Lilia estava agindo como uma ciumenta, e a ouvi me parabenizar, dizendo que vai arrancar essa conquista de mim de presente nos próximos exames de bronze. Mais tarde, quando eu volto para casa com a gostosona, ela me diz que não importa que a identidade real dela tenha vazado, mas me conta que suspeita que a presidente do conselho não seja uma humana normal, pois não passa no teste de vibração dela. Eu explico que ela é uma feiticeira de Jujutsu e mando o cérebro Sherlock dela descansar por hora. Mudando o assunto pro discurso de autopiedade, eu reclamo do quanto sou um fraquinho por não ter conseguido protegê-la ultimamente, e desejo que eu pudesse ampliar o His Giga Shed de alguma forma. Ouvindo isso, a demoníaca safada já está animada, e imediatamente me despe, explicando que vamos precisar de mais dessas sessões de exercício não recomendadas para menores, se eu quiser ficar mais forte. Enquanto isso, eu soube que Helena foi até uma igreja e celebrou ter finalmente encontrado a maior calamidade da história. Vermeil, a demoníaca, testando as habilidades de corte numa estátua. No dia seguinte, enquanto eu e Vermeil nos dirigimos ao escritório do conselho estudantil, eu entoo minhas afirmações matinais sobre como vou me tornar o mago mais poderoso da história algum dia, só pra ter um branco ao entrar acidentalmente num festival de gostosas. Eu percebi que as Mills do conselho estudantil usavam o escritório como clube de strip particular, para o qual eu ainda não tinha assinatura. Quando Jessica depois me repreende por ser um homem de cultura, as outras duas facilmente relevaram, se culpando por ter dado o show em primeiro lugar. Eu vi Helena mudar o assunto enquanto Jessica ainda fervia em banho-maria, e ela apresentou ao conselho um prato contendo a boneca de papel de antes. Eu vi Chris examinar e perceber que não conseguia decifrar o código com as habilidades de feiticeira primária dela. Eu ouvi Helena admitir que também não, simplesmente porque a magia por trás desse pedaço de papel literalmente foi lançada por um quadrado de platina. Enquanto isso, eu soube que os dois palhaços de antes chegaram a uma base secreta, onde encontraram uma boneca de santuário elegante chamada Korakumi, a mestra da magia das bonecas de papel, que levou uma bronca do idiota com o cosplay mais feio da história por desperdiçar as bonecas dela como crédito de celular. Mas eu soube que o cara fez ouvidos moucos e se virou pro Vilek Ripoff, que ele adorava incondicionalmente. Eu soube que Korakumi questionou internamente os fetiches esquisitos dele, mas ignorou e perguntou se ele havia conseguido recrutar o careca do santuário pro grupo de justiça Edge deles. Eu ouvi que It respondeu que apenas o mandou pro outro mundo para sair do caminho, assustando a princesa do santuário, e contou que o próximo alvo era eu e a minha namorada demoníaca gostosa. Por outro lado, depois de eu encontrar uma Vermeil chorando baixinho, eu me vi no universo Matrix diante de uma deusa brilhante. Mal eu comecei a me perguntar como estava vivendo o sonho de todo nerd, a dama me apresentou a grande questão: pílula vermelha ou azul? Eu sacrificaria Vermeil pelo bem maior do mundo, ou a salvaria e deixaria o mundo se destruir?
Eu acordei com medo de perder o papel de rei das investidas demoníacas para algum herói de shonen clichê e recorri aos livros como conforto. Foi aí que Vermelho apareceu como um pacote completo de fanservice e me arrastou de volta ao paraíso de curvas dela, me explicando que eu precisava aplaudir os ativos dela se quisesse passar na parte prática do exame de bronze, em vez de ficar decorando livros chatos. E eu finalmente percebi que jamais conseguiria sacrificar essa bênção noturna por qualquer quantidade de paz mundial. No dia seguinte, com o exame de bronze começando, eu levei o ex de Vermelho comigo pro centro de exames para uma futura reviravolta de enredo. E mais tarde me juntei à gangue para a caminhada cheia de estilo até o local. No caminho, eu me perguntei se os outros alunos estavam me olhando porque nunca viram um perdedor maior. Só pra Cheryl me explicar que era o uniforme chique deles chamando a atenção, já que a nossa escola tinha taxa de aprovação de mais de 50%, contra os míseros 10% que os outros mal conseguiam. Chegando ao centro, eu fiquei boquiaberto com uma esfera gigante no meio da sala com uma chama queimando por dentro. Antes que eu conseguisse perguntar o que era aquilo, eu vi um cara chique num terno barato de camelô aparecer, que Cheryl reconheceu como o Coronel Fanks. E eu fiquei aliviado ao encontrar alguém cujas sobrancelhas sozinhas eram mais feias que a minha existência inteira. O cara das sobrancelhas me explicou que a primeira fase do exame exigia que a gente despejasse a magia na bola de cristal, o que parecia fácil para os outros, mas não passou no meu sexto sentido. Eu vi o primeiro candidato, que parecia nunca ter ouvido falar de magia, fracassar miseravelmente. Depois, eu vi um Mauricinho arrogante aparecer com o ursão grandão, só para os dois falharem igualmente feio. Eu vi o monge Saitama trazer o Itachi como invocação, mas a armadura de enredo dele simplesmente não funcionou nesse universo. Quando chegou a vez de Lilia, eu a vi subir ao palco com arrogância e invocar a fada de papel dela, comentando consigo mesma sobre o PhD em esferas que possuía. Eu percebi que era preciso acender a chama dentro do cristal, não a esfera em si, o que funcionou quando ela tentou, tornando-a a primeira a passar na fase. Depois dela, eu vi um wannabe hustler de outra escola aparecer, cujo barbeiro deveria ter fechado as portas há muito tempo, e passar com uma explosão, se gabando de ser muito melhor que Lilia e companhia. Eu vi Cheryl passar com louvor, enquanto Marx mal raspou a linha do fracasso. Mesmo impressionado, eu vi o cara das sobrancelhas malucas não estar nem um pouco satisfeito, e querer um circo ainda maior para satisfazer o capricho dele. Eu fui o próximo, junto com minha parceira gostosa, fazendo todos se perguntarem como eu consegui fisgar uma armadura daquelas. Eu, por outro lado, estava mais focado na esfera diante de mim, e sendo o nerd de nível mundial que sou, percebi que havia um truque nisso. Eu descobri que o cristal tinha 4 lados, cada um deixando passar uma quantidade diferente de mana até o centro. A parte de trás era o ponto mais forte e a lateral era o mais fraco. Embora eu tenha decidido usar o ponto mais fraco da esfera e infundir a mana, eu ouvi Vermelho me lembrar que eu era o protagonista abençoado pela armadura de enredo e deveria arrasar mais no funeral do ego dos outros. Com isso, eu fui até o ponto mais fraco da esfera e infundi a mana, que instantaneamente queimou branco brilhante, diferente de todos os anteriores. Enquanto eu percebia que o fiscal reconhecia estar na presença de um verdadeiro alfa, eu concluí que as sessões Plars 18 de abastecimento de mana com Vermelho estavam dando bons resultados. Então eu ouvi Vermelho sussurrar algo no meu ouvido. E como resultado, esse maníaco superpoderoso em mim acabou destruindo a esfera de cristal inteira. Eu quase fiz cocô nas calças ao perceber que o saldo bancário zerado não conseguia cobrir isso. Mas o cara das sobrancelhas disse que eu passei com louvor e que ia pagar pela esfera com o riz que aumentou a audiência. Depois, enquanto a turma fazia um piquenique embaixo de um botão de play suspeito, eu ouvi Lilia perguntar a Marx sobre a arma ultra secreta que ele ia usar para arrasar nos exames. E ele sacou um lápis extremamente medíocre, dizendo que passou no exame de entrada na base do charme. Depois que todo mundo reviolou os olhos, eu ouvi Lilia perguntar a Cheryl se era possível tirar nota máxima nesses exames. E descobri que existia apenas um mago na história que conseguiu nota máxima em todos os exames de quadrado e era um quadrado de platina hoje. Isso me apavorou completamente. Mas eu ouvi Vermelho acalmar o meu coraçãozinho covarde e dizer que eu ia arrasar nas provas escritas assim como nas práticas, simplesmente porque tinha o riz necessário para isso. Eu ouvi Lilia se juntar ao coro motivacional e dizer para eu não acovardar. E depois que o grupo fez o aperto de mão dos perdedores, Vermelho me levou para um canto para avançar o enredo, caso algum vilão resolvesse aparecer e explodir o salão de exames. Mesmo quando eu tentei fazer o difícil, ela simplesmente me mandou calar a boca e me beijou. E eu eventualmente cedi. Mais tarde, quando eu mal cheguei a tempo ao centro de exames, eu vi o esquisitão do cabelo de antes passar por mim. E eu lhe desejei boa sorte mentalmente. Eu soube que It, por outro lado, desejava a minha ruína e a do meu grupo. Por outro lado, eu soube que Helena e Jéssica fizeram uma excursão de fanservice no chuveiro e debateram o romance questionável e empolgante entre demônio e humano que estava rolando entre Vermelho e eu. De volta ao centro, eu corri pro salão de exames depois de mandar a gostosa demoníaca ir desperdiçar o tempo de outra pessoa. E finalmente encontrei o meu lugar.
Então eu vi It vir se sentar do meu lado, me fazendo perguntar onde no mundo ele tirava as roupas horrorosas para se tornar uma aberração da moda. Enquanto isso, eu soube que Vermeil estava tomando sol no local do piquenique, quando um par de homens de preto passou conversando sobre como as provas práticas e teóricas estavam especialmente difíceis dessa vez. Mas eu soube que essa gostosa orgulhosa acreditava que eu ia ficar bem. Afinal, ela sabia o quanto eu era viciado em livros. Por outro lado, enquanto eu obcecava com a prova, eu vi It tirar um cochilo de beleza, me fazendo perguntar se ele havia sofrido algum dano cerebral na infância. Quando eu voltei o foco para a folha de prova, uns minutos depois eu vi It finalmente acordar, e eu senti pena de ele não ter tempo suficiente para resolver. Mas esse erro de guarda-roupa imediatamente me provou que eu estava errado ao resolver a prova inteira em minutos. Depois de terminar a própria prova, eu vi It desviar a atenção para mim e me provocar por ser um nerd que explicava todas as respostas sem ninguém pedir. Então eu vi um guarda entrar correndo no salão e avisar o fiscal sobre o cara do corte de cabelo morto. E eu ouvi It me dizer que nenhum de nós ia terminar o exame hoje. Em seguida, o chão explodiu, e um Transformer da Idade da Pedra de It apareceu. Eu perguntei quem era ele. O vilão me explicou que era o vilão caso eu não tivesse percebido, e revelou que sabia da identidade verdadeira de Vermeil. Antes que eu conseguisse reagir, eu vi o fiscal começar a discursar sobre o quanto era poderoso e incrível, só para ser lembrado que era apenas um personagem secundário descartável. Assim que It decidiu fazer uma boneca Barbie do corpo semivivo dele, eu vi F-Zero chutar o Transformer em pó e salvar a donzela em apuros. Logo depois, eu vi Vermeil arrombar pela janela com um terceiro canhão de enredo que ela disparou na direção dele, só pra It absorver facilmente com um sorriso psicótico no rosto. Eu ouvi o cara das sobrancelhas então apresentá-lo como o mais jovem quadrado de platina da história, e o meu ciúme atingiu o nível máximo. Eu também percebi que era esse cara que nunca havia errado uma questão em nenhum exame, e ouvi Funk se perguntar por que alguém com esse status estava mexendo com crianças. Eu vi It corar de receber tantos elogios e invocar uma planta estranha de um botão que se transformou num cajado de babosa, dando ao Transformer 2 canhões longos de arma. Enquanto isso, eu ouvi o meu clube dos simps tentar arrombar o salão usando as vozes berrantes e ensurdecedoras e o poder clichê da amizade. Quando o diálogo não funcionou, eu soube que Lilia ultrapassou os guardas e Marks e Cheryl a seguiram, só para eles voltarem depois de perceberem que alguma magia de alto nível transformou o salão de exames num labirinto de Pac-Man. Enquanto isso, eu soube que Hélio os espiava de longe como o lançador dessa magia. Dentro do salão, eu avancei junto com Vermeil e Funks contra o brinquedinho de It, só para sermos destruídos em menos de 1 minuto enquanto ele continuava sua sinfonia de chutes. Eu vi os outros caírem um por um até Vermelho ficar presa na garra do lacaio da Idade da Pedra dele, e eu fiquei sem nada no arsenal, a não ser o meu privilégio de protagonista. Invocando os senhores da armadura de enredo com uma cópia barata do modo Super Saiyajin, eu fiz os meus cristais destruírem o Transformer e libertarem Vermelho, enquanto eu continuei berrando sobre como não ia deixar o design de personagem inferior de It roubar o meu holofote. Eu vi It rir da minha arrogância como um psicótico, e eu invoquei o poder do grito e parti pra cima dele, só pra virar um alvo humano de dardos em segundos. Eu vi Vermeil se preocupar com a minha segurança, mas ela não fez nada, enquanto a minha obsessão pela gostosa me fez perguntar a It o que ele planejava fazer com ela. Como todo vilão clichê, ele me explicou que ia usar o poder dela pra destruir o mundo, o que me turbo-abasteceu com o poder do amor ao esmagar o dardo chique de It com as minhas próprias mãos. Eu vi o malvado perceber que precisava upgradar a qualidade do aço, e ele me tirou de circulação com um golpe de WWE. Isso finalmente despertou o demônio interior de Vermeil, e eu a vi partir em direção a It com as garras à mostra, só pra virar propriedade privada do fanboy enquanto as correntes dele a colocaram em prisão domiciliar. Eu a vi desmaiar completamente, fazendo o malvado acreditar ter cumprido a missão. Mas eu intervim mais uma vez com a minha aura de ultra-perdedor, e disse que eu era o único que ia aplaudir os ativos dela, não algum tarado como ele. Eu ouvi It me mandar parar de irritar, e ele tentou acabar comigo com um ataque de raio laser, só para o livro de invocações na minha mochila servir como a maior maçã da história e me salvar. Eu vi o livro então se abrir para dar boas-vindas a mais uma deusa gostosa na história, que se apresentou como o começo de toda a magia. Eu ouvi o malvado perguntar por que ela estava saindo do livro sem ser convidada, e ela explicou que era porque havia selado uma parte de si mesma lá quando selou a demoníaca dentro dele. Ouvindo isso, a minha paciência curta atingiu o ponto de ebulição e eu a chamei de uma idiota feia, só pra descobrir depois que foi a própria Vermeil que pediu pra ser selada, sendo a idiota autodestrutiva que é. Eu a ouvi explicar que a razão por trás disso era o PTSD dela, e ela me perguntou se eu a aceitaria depois de aprender sobre a história dela como a rainha da carnificina. Enquanto essa santa estranha continuava o show da Ilha da Tentação, eu vi It ficar no canto como um terceiro numa briga de casal certificado, e ele decidiu que já chegava. Assim que ele resolveu finalmente nos cozinhar, a santa me teleportou junto com Vermeil pra longe. Momentos depois, eu me vi no meio do céu, quase como se estivesse prestes a ensinar o mundo sobre a dor.
e percebi que estava dentro das memórias de Vermelho numa missão de invasão de privacidade. Eu ouvi a Santa dizer que se eu não conseguisse salvá-la do trauma, a minha mente ficaria presa aqui para sempre. E eu percebi que me ferrei. Eu vi a história trágica da demoníaca começar com uma infância saudável e pacífica, num orfanato sob os cuidados de uma freira boa demais para esse mundo. Eu vi que na família adotiva dela, a irmã mais velha, Mel, preparava as refeições da pobreza com o que encontrava quase vencido. E Vermelho devorava tudo como uma faminta, e depois elogiava as habilidades culinárias de nível primário dela. Enquanto eu assistia a essa história trágica de longe, eu ouvi a Santa Gostosa dizer que esse foi o melhor período da vida de Vermelho, apesar de toda a pobreza. Eu vi que, com o passar do tempo, Vermelho descobriu que era uma demoníaca por causa dos chifres, e se perguntou se isso significava que ela era má. Eu ouvi a freira dizer que isso era só o que as pessoas diziam para se sentirem bem com a própria existência miserável, e ela escondeu os chifres com um penteado estiloso. Eu percebi que naquela época, os demônios eram vistos como entidades satânicas e malignas que todos temiam, menos a mãe adotiva de Vermelho. Eu vi que, com o tempo, o penteado chique não conseguiu mais esconder os chifres, e ela começou a sofrer bullying por parte de uns idiotas que eram contra a ideia de democracia. Ao ver isso, eu fiquei furioso também. Mas eu ouvi a Santa me pedir para segurar os cavalos, pois a reviravolta ainda estava por vir. Enquanto eu via Vermelho mal sobreviver ao ataque beirando o abuso, eu vi Mel correr para salvá-la, só para se assustar ao ver os chifres. Eu vi que, com medo de que ela passasse a odiá-la também, a coitada se desculpou repetidamente por ter escondido o segredo. Mas eu vi Mel não arredar o pé, e quando eu já achava que ela ia entrar na era da vilã, eu a vi abraçar Vermelho e dizer que ia protegê-la não importa o quê. Mesmo assim, eu percebi que os outros da cidade não eram tão humanos quanto ela. E assim que a notícia se espalhou, eles transformaram a igreja num show de vergonha, jogando pedras no lugar sagrado e exigindo que a demoníaca fosse queimada viva. Enquanto eu via a freira proteger a pequena Vermelho da melhor forma que podia, eu vi os moradores ficarem cada vez mais agressivos e chegarem a culpar a coitada pelas mortes dos idosos de 90 anos deles. Eu vi a bondosa freira até tentar dizer que eram eles os verdadeiros demônios ali, mas eles se recusaram a ouvir e ameaçaram invadir a igreja. Enquanto isso, eu vi as crianças que ouviam todo aquele absurdo decidirem agir. Eu vi Mel, sendo a mais velha, dizer a Vermelho para correr o mais rápido e o mais longe possível para nunca a alcançarem, e prometer que cuidaria de todos os outros até que elas se encontrassem de novo. Eu vi a despedida de partir o coração, e vi Vermelho fugir, mas ela estava apenas no meio da cidade quando ouviu um bando de idiotas planejando torturar os da igreja para descobrir o paradeiro dela, comentando as coisas horrendas que fariam quando a encontrassem. Eu vi Vermelho temer pelo que fariam à família dela, e decidir se entregar. Mas eu percebi que esse arco de herói sacrificial não acabou bem, porque o que a recebeu de volta em casa foram os corpos da família pendurados nas árvores. Enquanto eu via ela passar pelo maior trauma da vida e começar a chorar, eu vi esses humanos feios e repugnantes pegarem os garfos e avançarem em cima dela, cantando que iam mandá-la para o outro mundo. Ouvindo isso, eu vi o demônio interior de Vermelho ser libertado, e ela perdeu todo o controle. Eu vi esses demônios finalmente receberem o inferno na terra que mereciam e serem churrascados até virar cinzas. Mas quando ela voltou aos sentidos, eu vi Vermelho descobrir que tinha incendiado o país inteiro e o aniquilado, algo pelo qual ela sentiu profundo arrependimento, implorando perdão aos escombros. Eu ouvi a Santa me dizer que esse foi o ponto de virada na vida de Vermelho, e que deu início ao arco da vilã. Por 200 anos depois disso, ela continuou sendo conhecida como a Rainha da Carnificina, o que fez a Santa se perguntar se eu ainda a aceitaria depois de aprender tudo isso. Eu, por outro lado, como crente firme do karma e presidente do meu próprio clube dos Simps de Vermelho, flutei até o chão e a abracei, dizendo que ela fez exatamente o que aqueles idiotas mereciam. De repente, eu vi a Vermelho bebê se transformar na versão Bombshell atual, e ela chorou enquanto me disse que nunca conseguiria se redimir dos próprios pecados e nunca seria amada por ninguém. Eu disse que não era verdade, que tanto eu quanto a família adotiva dela a amávamos e continuávamos amando, e que mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra ela, eu estaria do lado dela. Com isso, nós dois nos beijamos pela 100ª vez, o que nos teleportou de volta ao tempo presente, e eu finalmente confessei o amor por ela. Ao ouvir a minha confissão, eu vi Vermelho me beijar de volta, e o poder clichê do amor quebrou as correntes superpoderosas que It havia colocado no pescoço dela. Eu vi que, vendo isso, ele suspirou e percebeu que a nossa armadura de enredo não era páreo para a certificação de quadrado de platina dele. E ele combinou o Transformer da Idade da Pedra com o Cavaleiro de Dardo de Aço para criar um Centuro de nível chefe. Mesmo assim, eu percebi que ele sabia que estava tão bom quanto ferrado, e ele recorreu ao Talk no Jutsu. Eu ouvi ele tentar fazer Vermelho se sentir péssima por toda a destruição do passado, só para eu intervir com o discurso de que ninguém via a Vermelho de verdade, a que adorava comer doces, a minha, e jurei que não ia deixar ele encostar um dedo nela de novo. Eu vi It rir do meu discurso pequeno e turbinar o próprio chifre de unicórnio com uma energia radioativa, enquanto eu e Vermelho ativamos os modos Super Saiyajin para contra-atacar. Com a bola de energia gigante se soltando em cima de nós, nós iniciamos uma sessão de balé estranha.
depois da qual eu lancei um círculo mágico para soltar os meus próprios cristais. Com o poder do grito e um toque de armadura de enredo, esses cristais perfuraram o ataque mais poderoso de It e transformaram o unicórnio em pó. Isso finalmente fez o vilão mestre ficar sério, ativando o próprio modo Super Saiyajin para contra-atacar. Mas então eu vi Hélio aparecer e dizer que o horário dele havia acabado. E eu vi It ir embora fazendo beiço como uma criança, sabendo muito bem que teria morrido se a babá guardiã não tivesse aparecido. Eu perguntei o que Hélio queria. Cansado das perguntas, ele me disse para usar o cérebro grande e foi embora. Depois disso, eu vi a Santa se aproximar de nós e iniciar o TED Talk sobre como nós dois deveríamos viver o resto das nossas vidas como um velho casal casado. Eu entreguei mais um discurso clichê de noivo sobre como ia me tornar o mago mais poderoso da existência, pelo menos no mundo das minhas afirmações diárias, e protegê-la de todos e de tudo, o que a levou às lágrimas. Com isso, eu vi a Dama Fantasma finalmente partir, e ela quebrou a barreira deles, nos trazendo de volta ao velho salão de exames. Ela ainda nos salvou das taxas de construção ao reparar todos os danos, aliviando o meu bolso já vazio. Depois disso, eu devolvi o ex de vermelho para ela, bem antes de Lilia e companhia arrombarem a porta. Eu vi a Pinkett idiota imediatamente me abraçar, seguida de Marx, o que me deixou o imã de mulheres feliz. Alguns dias depois, eu levei uma surra de Jéssica numa sessão de esgrima. E depois Chris me contratou como saco de pancada não remunerado e me espancou completamente. Mesmo assim, eu depois as agradeci por me lembrarem do lugar onde pertenço, e prometi ficar mais forte para proteger quem amo. Eu vi isso fazer Jéssica perceber que eu e a demoníaca éramos muito mais do que parceiros de sono, e ela ficou envergonhada, enquanto Chris morreu de rir do quanto eu soei patético. Eu voltei para casa e iniciei a sessão de aplausos com a demoníaca, começando com um beijo profundo. Depois disso, eu ouvi Vermel reclamar de uma palpitação no peito. Então eu assumi o papel de médico particular e pedi para examinar os ativos dela, deixando-a envergonhada. Depois de um longo treino, enquanto nós dois ficávamos deitados lado a lado, eu ouvi Vermel me agradecer por tê-la aceito como ela era. Só para ela me ouvir dizer que a amava mais uma vez. Isso me rendeu mais uma rodada de desenvolvimento de enredo, e nós dois kickstartamos com mais um beijo. No dia seguinte, eu iniciei a missão com uma reunião do Conselho Estudantil, durante a qual eu ouvi Helena explicar como os incidentes recentes colocaram em risco a vida dos colegas. Ela sugeriu que jogássemos de polícia da escola e lutássemos contra os culpados, o que Ruga apoiou, seguido pelos lacaios dela. Quando chegou a minha vez, eu entreguei mais um discurso sobre como ia fazer tudo ao meu alcance para proteger Vermaio, fazendo os outros se perguntarem por que eu transformava tudo numa questão de mim e da minha namorada gostosa. O dia terminou com eu ver Lilia e companhia receberem as cartas confirmando a aprovação no exame de bronze, e tentando me encontrar para comemorarmos juntos. Esse gatuno safado em mim, por outro lado, estava desfrutando de mais uma sessão de amor com Vermeil descaradamente no próprio pátio da escola.